lá de Angola. Desculpa que eu não tenho presente para todo mundo, mas deixa eu dar presente. Vou presentear o Hernani aqui com esse caçador africano, pelo menos fica aí registrado aí uma lembrança lá da África para você. É um caçador, todos os bichos de lá e tudo. Estamos aqui hoje diretamente da Fazenda Alegria com o nosso amigo Clemes, gravando o nosso episódio número 7 do SPRcast Voz do Produtor. Estamos aqui tendo esse privilégio de conseguir um tempinho na agenda do nosso amigo Clemes, popularmente conhecido aqui na região como Janga, que, apesar do seu tempo corrido, conseguiu ceder um pouquinho do tempo para fazer esse bate-papo conosco, diretamente da Fazenda Alegria, vindo recentemente da África. E vamos fazer esse bate-papo aqui. Clemes, obrigado por nos receber, obrigado por ter cedido esse tempo na sua agenda para nós e agradecemos de coração por estar conosco aqui nesse momento. Eu que agradeço, né? Para mim é uma honra, uma alegria muito grande poder participar desse quadro que vocês têm feito aqui com tanta excelência. Eu tenho assistido e acompanhado, viu o expert nos cavalos, o pai do Flavinho, né? Paulo Andrade, e realmente é uma coisa muito interessante. E obrigado aí pelo convite, Hernani. Bacana. Vamos começar lá do início, a sua história que eu já conheço, é uma história muito bonita, muito envolvente. E você que é daqui natural de Rubim, da região aqui dos Queiroz, que saiu daqui muito cedo, correndo atrás de dias melhores e está se programando para voltar agora. Fala um pouquinho para nós como é que foi o início, o seu envolvimento com o meio rural, como é que começou isso tudo, onde você nasceu e como é que você começou? Fala um pouco para a gente. Na verdade é o seguinte, eu nasci dia 28 de abril de 72, tenho 53 anos, o meu pai é da família dos Queiroz, inclusive familiar da sua mãe. Sim. E minha mãe veio aqui do sul da Bahia, de São João do Sul. Minha mãe foi professora rural 25 anos aqui. E meu pai sanfoneiro, né? Quando não tinha os Gustavo Lima, essa história toda, meu pai ficava 3, 4, 5 dias tocando sanfona aqui nessa região, nos comícios dos políticos. E nasci aqui do lado da casa de Pena, aqui na comunidade aqui dos Queiroz. Assim, há duas pessoas muito importantes nessa trajetória. Primeiro, a influência. Eu tenho toda essa influência do agro. Quando minha mãe dava aula para primeira, segunda, terceira e quarta classe, na mesma sala e no mesmo quadro, dividia o quadro em 4 partes. Então, ainda sou dessa geração. E Randolph, que era funcionário da Emater, vinha dar aula de técnicas agrícolas ali no grupo Vicente Queiroz, e eu ficava impressionado de ver os canteiros que ele fazia de alface, tudo organizadinho, tomate. Então, aquele foi o pontapé inicial. É isso que eu quero fazer na minha vida. Randolph, nessa época, era da Emater, né? Randolph era da Emater. Então, eu fiquei, sei lá, 30 ou 35 anos sem ver o Randolph, sabia quem era o Randolph, até casado com uma parente nossa. Sim. E aí um dia eu vim de férias, o Randolph estava aqui, eu fui lá olhar no olho dele e falar, ó, foi você que me colocou nessa praia de hoje, viu? E foi muito legal. Certo. Mas aí, como é que foi a sua vida aqui no começo? Olha, meu pai era vaqueiro, meu pai era o vaqueiro de Tidino. Meu pai tirava leite. Aliás, essa fazenda que eu tenho hoje, quando eu saí daqui com 11 anos, meu pai era o vaqueiro dela. E se você colocar numa projeção linear, há mais de 100 anos a minha família foi funcionário dela. Que só o meu avô Pedro trabalhou 50 anos nela como vaqueiro. Então, eu voltei depois de 50 anos, depois de 40 anos, e comprei a fazenda que eu nasci. E que meu pai era o vaqueiro dela.
E uma outra pessoa muito importante na minha vida foi o seu José Barros, o avô de Mateus. Sim. Porque me viu menininha aqui na roça. Primeiro foi dona Dineuza, que queria me levar para Florestal, para estudar lá. Aí não deu certo, o seu Geraldo Botelho queria me tirar daqui. E aí depois veio o seu Zé Barros e me levou para estudar em Colatina. Mas antes de eu ir para Colatina, para você ver como é que os tempos vão mudando. Eu fui para Rubim e morei na casa do seu Generino. Depois meu pai comprou a terceira casa do lado de cima, antes de chegar no cemitério. Então foi para Rubim. Eu, com 11 anos, o meu irmão com 10 e minha irmã com 9, para estudar em Rubim. Minha irmã, criança, ia lá pro córrego lavar as roupas. Se as roupas estavam muito sujas, ela, criança, ia com uma bacia de roupa na cabeça, chega lá, soltava metade das roupas no rio, pro rio levar embora para mim. Para diminuir a carga. Para diminuir o trabalho, entendeu? Não. Quer dizer, hoje quem é o pai que deixa um filho com 10, 11 anos e morar sozinho numa cidade? Você vê como é que os tempos vão mudando, né? É. Isso aí, então você saiu daqui com 10, 11 anos, foi morar em Rubim. Rubim. E aí de Rubim, você ficou em Rubim até que idade, Rubim mais ou eu menos? fiz a 5ª classe e Rubim tive 2 figuras importantíssimas em minha vida, que a nível de ensino, que é o pé direito e o pé esquerdo, que é professora Oranísia, que deu aula de português para nós, que naquele tempo, quem falava nós vai, nós come, nós bebe na frente dela era pau. E o outro é Elmar, matemática, ou seja, aquilo foi uma educação, uma formação para a vida toda. Então de Rubim, aí que surgiu, eu fiz lá a 5ª classe no Valmir Almeida Costa, fiz a 6ª série, 5ª e 6ª. E aí, na 5ª classe, tomei bomba, eu pulava o muro do Valmir Almeida Costa para jogar sinuca lá em Ducha Cabelo. Aí minha mãe falou, não, vamos mexer nesses palitos. Também já foi uma oportunidade de estudar lá em Colatina. E aí, seu Zé Barros, o Ronaldo já estudava lá, seu Zé Barros me levou para lá. E a partir dali... E aí você estudou um período em Colatina, que foi no Edessa? Edessa, estudei no Espírito Edessa. Santo. Fiquei 3 anos no Edessa. Olha, a situação financeira nossa era tão cruel que eu fiquei 3 anos no Edessa sem poder vir aqui, porque realmente meus pais não tinham dinheiro para pagar passagem. Certo, aí você foi pro Edessa, depois do Edessa, você teve em Confidentes também? Não, eu fui pro Edessa, fiquei 3 anos no Edessa. Aí do Edessa, acabou o curso de agropecuária, eu concluí lá o 1º grau. Aí eu queria fazer agropecuária, o Edessa já não tinha mais. A turma de Sebastião Neto, Ronaldo Queiroz, Sim. foi a última turma. Aí eu fui para São João del Rei. Aí é uma escola da Golden Cross, financiada pelo Milton Afonso e a dona Risoleta Neves. Era um Sim. projeto Tancredo Neves. E aí fui para São João del Rei. E que ano foi isso? Isso foi em 89. 89. Aí fiz o 1º ano agrícola de São João del Rei. E lá em São João del Rei é que eu vi a veia do paisagismo. É porque assim, o curso agropecuário, ele é muito amplo, né? Sim. Então lá em São João del Rei, um professor meu, que é o professor Toninho, eu via ele dá vida a áreas mortas com muita classe. E aí comecei a ver esse lado do agro, da agrifloricultura, do paisagismo, e verguei para essa área aí, por influência de um professor também, que é o professor Toninho Lombardi, em São João del Rei. Certo. E você teve em Confidentes também? Tive em Confidentes. Aí, em São João del Rei, eu fui para Inconfidentes. Confidentes eu fiz o 2º e o 3º ano. Quando eu concluí o 2º ano em Confidentes, eu encasquetei que eu queria ir para a área de piscicultura. E aí fui para Bambuí. Fiquei 1 semana lá. Depois o diretor da escola de Inconfidentes, o professor Gabriel, mandou me buscar. Falou, não, você precisa... no 2º ano em Confidentes, eu revolucionei aquela escola a nível de jardim. Aquilo era uma área... decorei, ornamentei aquilo tudo. Depois o próprio diretor falou, não, você precisa fazer o 3º ano aqui. Voltei, candidatei presidente da cooperativa de Inconfidentes, e aí concluí o 2º grau lá, fiz 2º grau em Inconfidentes. Lá implementei projeto de apicultura. Assim, Inconfidentes foi um marco muito forte na minha vida, por quê? Por causa das condições financeiras, eu lavei roupa em Confidentes 2 anos.
lavava e passava, tipo, cobrava 50 centavos numa camisa lavada e passada. Confidentes, cortei cabelo 2 anos, era cabeleireiro também. Tudo forma de desenrascando a vida no colégio, porque eu não tinha meu pai para mandar dinheiro para mim. Confidentes, eu era tipo turmeiro. Eu não sei se nós fomos contemporâneos da época. Não, eu fui em 99. Não, então. Então, em Confidentes planta muito alho. Então, os fazendeiros precisavam de aluno para barbear alho, eu era o chefe da equipe, juntava os alunos, tipo, ganhava, sei lá, R$2 por cada um. Colocava lá 100 pessoas, eu já tinha o meu separado. E Confidentes também fazia muito trabalho de macramê, e aí vinham os ônibus de Belo Horizonte para comprar crochê e tricô. Eu entrava no ônibus igual o pessoal do Ceará, cheio de rede para vender dentro dos... Ou seja, sempre fui... Dava aula particular à noite, o professor me emprestava a chave da sala. Então, se você tivesse pendurado lá em topografia, matemática, física, colocava uma cuiazinha na entrada da porta à noite, aqueles que aquele tempo tomava bomba, né, que chamava, né? Então, ele pagava, entrava e eu dava aula de reforço para eles. Então, sempre fui desenrolando a minha vida. Certo. Essa desenvoltura sua é porque você sempre teve tino para o negócio ou porque também tinha tino, mas também precisava de levantar dinheiro? Como é que é essa questão financeira? Nessas escolas que você esteve, entre o Edessa e Confidentes, como é que era a vida financeira nisso aí? Era mais folgada, era mais tranquilo? Vai pensando que era. Eu acho que tudo isso, às vezes umas pessoas falam, mas por que você foi para a África? Ou por que você fez isso? É por causa assim... as condições eram muito apertadas, muito difíceis. Minha mãe, professora rural, era um salarinho de nada. Meu pai tirava leite, você já sabe naquele tempo como é que era, né? Meu avô trabalhou 50 anos aqui, não conquistou nada. Então, a mãe de Pena, minha madrinha Maria, é que de vez em quando, naquele tempo, mandava dinheiro pelo correio, chegava na casa da minha mãe com uma notinha enrolada na mão e eu era filha dela e mandava para domingo ir em Colatina comer um frango. Mas foi mesmo as dificuldades financeiras. A gente não tinha nada, né? Nós éramos nunca passamos fome, mas a gente era extremamente pobre, né? Uma vez nós conversando, eu lembro que você me falou que parte desses trabalhos, inclusive o de alho, entre outros, você pegava, né, unia o útil ao agradável, porque às vezes não tinha dinheiro para voltar de férias. Então estava lá, o pessoal entrava de férias, voltava para suas casas e você ficava lá, né, trabalhando, arrumando um bico, alguma coisa. Olha, o Edessa foi imagina que eu saí de casa uma criança, com, sei lá, 12 anos. Então, eu cheguei no colégio, fiquei 3 anos no internato, porque o colégio tinha 3 planos. O regular, que é aquele que os filhos de Otacílio de Olegário. Chegava férias, eles tinham, que o pai pagava para não trabalhar. E o meu caso, a gente trabalhava, só não trabalhava ao sábado, porque a escola é adventista. E chegava às férias, eu não podia vir porque eu não tinha dinheiro para pagar a passagem, de Colatina até aqui. Então, fiquei 3 anos consecutivos lá. Em Confidentes, ainda teve um caso assim, mais crítico ainda, porque quando eu concluí a escola agrícola de Confidentes, os meus pais moravam no CAT, em Belo Horizonte, que é um bairro pobre. Um bairro iniciando a vida dele lá. E quando eu estava com um canudo na mão, lá em Confidentes, técnica agropecuária, se eu voltasse para Belo Horizonte, eu ia ser cobrador de ônibus. Eu falei, não, isso eu não quero para mim. Fui para a rodoviária de Campinas, dormi. Aí eu via, depois da formatura, um chegava com a D20, outro chegava com não sei o quê, pegando os filhos e levando embora. Aí fiquei ali naquela praça, ali, eu vou para onde agora? Já tinha encerrado o ciclo, né? Já tinha acabado o ciclo. Eu já voltar para Belo Horizonte eu não queria. Meu negócio era de Olambra para lá, porque eu tinha feito estágio na Olambra. Falei, sabe de uma coisa? Eu vou para Campinas. Fui para Campinas. Mas já tinha alguma coisa em mente? Zero. Não conhecia ninguém em Campinas. Conhecia alguém? Zero, nada que chama nada. E por que Campinas? Porque o desenvolvimento estava para lá. Coloquei minhas coisas no guarda-volume, dormi 8 dias na rodoviária de Campinas, sem conhecer ninguém naquele lugar. A maior cidade interiorana da América Latina. Você ficou morando, então, na rodoviária. Rodoviária. Minhas coisas na rodoviária e de dia procurando emprego. Rodoviária procurando emprego. Aí arrumei um emprego numa floricultura. Depois aquilo também era um projeto falido. E aí lembro como fosse hoje. Quando você está com a situação mais apurada, você não vai procurar casa no Alphaville. Você vai procurar casa no
no lugar que cabe no seu bolso. Então eu estava indo de um bairro para outro, em Campinas, aí tinha uma casinha alugando no fundo, cheguei lá, a senhora que é dona da casa? Não, o dono mora ali. Chama seu Antônio, ele era mecânico da Singer, de consertar máquinas. Aí eu fui alugar a casa com ele, ele falou, e quem é o seu fiador? Eu falei, eu não conheço ninguém aqui, me formei tem uma semana, minhas coisas estão na rodoviária de Campinas, eu arrumei um emprego na GC Lever, e a GC Lever precisava de endereço de correspondência, eu não tinha, eu estava na rodoviária. Aí o velhinho falou comigo assim, e se eu te contar que há 50 anos atrás, que eu mudei para aqui, minha história é igual a sua. O homem era dono quase do bairro, do quarteirão inteiro. E aí alugou a casa para mim, aí no outro dia cedo chegou lá e falou... Sem fiador nem nada? No outro dia ele chegou lá em casa e falou, cadê a sua mobília? Falei, meu amigo, eu tô dormindo na rodoviária. Aí veio a mulherzinha dele, trouxe um tapete assim para mim, trouxe a almofada, trouxe uma coberta. E aí... Começou a montar sua casa. Começou a montar... Aí fui em Confidentes, né? Tinha estudado 2 anos lá. Um professor deu tampa, o outro deu panela, o outro deu... Vim naquele ônibus com aquele monte de saco, batendo tampa e batendo lata, e comecei minha vida em Campinas assim. E fiquei, olha, não tem muito tempo. Eu levei, não sei se foi meu filho mais velho, porque assim, lá em Campinas eu não conhecia ninguém, então eu dormia na rodoviária, à noite ia lá no castelo, num restaurante chinês, pedir comida para ele, porque eu não tinha nada. Nem dinheiro até então. Zero. E aí o chinês falava assim, ó, tem que esperar os fregueses tudo sair para depois te dar a comida. Então eu colocava todas as comidas num pote, tipo pote de sorvete. Montava aquela marmitinha para você ali. Aquela, assim, graças a Deus por aquela comida, né? Então fazia aquela comida chinesa que já não é essas coisas. Agora imagina aquilo tudo misturado. Fiquei uns 8 dias nessa vida aí. E não reclamo de nada, porque tudo foi as pedras para a gente estar aqui hoje. Sim. E com isso aí, você pensava em alguma coisa, em um dia voltar para cá? Tinha saudade disso aqui? Muita. Tinha algum envolvimento? Tinha contato com alguém aqui? Como que era? Muita. É assim, eu sou apaixonado por o município de Rubim, por onde eu nasci. Tanto é que fizemos o aniversário do meu pai agora e pedi o cantor rubinense lá, o Carlos Bueno no microfone, e agradeci as pessoas e falei com eles, os investimentos que eu estou fazendo aqui no Baixo de Quitionha, eu poderia ir na 25 de março e comprar 5, 6, 7, 8 ou 10 lojas, alugar para o Magazine Luiza e receber rendas e não estar aqui preocupado de ainda, mas quero fazer investimentos aqui, eu gosto dessa terra, sou apaixonado por isso, lembro disso todos os dias e quero contribuir com o lugar que me viu nascer. O que eu aprendi mundo afora, eu quero trazer para cá. Certo. E aí você foi para... Estava em Campinas, e como é que aconteceu Olambra posteriormente? Olha, eu não vou falar para você que eu sou inteligente, mas eu sempre levei meus estudos, tipo, muito a sério, e é como se alguém está contando um caso para mim, eu preciso prestar atenção naquele caso. E... lá em Campinas, eu vi em São Paulo, no CEASA, um concurso no CEAGESP. E aí, fui em São Paulo, entrei no CEAGESP, mas aquilo era muita propinas, com aqueles caminhão que entra com melancia podre. O CEAGESP é o abastecimento, né? Tipo CEASA. Eu fui fiscal do CEASA. Com uma semana ali, eu vi que aquilo não era para mim. Era um clima muito pesado de negócio cigano aquilo, não dava. E aí vi na Olambra, uma empresa em Olambra contratando técnico agrícola. Saí de São Paulo, vim em Olambra, mandei o meu currículo, depois me chamaram. Ó, pra você ver como é que eu fui contratado na maior, a 10ª maior empresa do mundo de agrofloricultura, que é o grupo Terra Viva, Schumacher. E aí cheguei, me chamaram para entrevista, então tinha uns 500 metros do asfalto até o escritório do grupo Schumacher. Eu estava entrando, o meu patrão estava entrando numa Hilux antiga, passou na minha frente, eu nem sabia que ia ser meu patrão, né? Chegou lá no escritório e falou assim, tá entrando um baianinho ali atrás, só pelo jeito dele andar, se tiver algum enrolando aí na produção, manda embora, contrata ele. Caminha com o peito para cima e caminha com
com o peito para cima e caminha rápido. Ele deve ser bom para colher flor, fazer canteiro. Mal ele sabia que eu estava lá buscar um cargo de chefia na empresa dele. Já tinha... E aí fiquei sabendo desse caso 1 ano depois na festa de confraternização, que perguntou: Clemes, você sabe por que você foi contratado aqui? Eu não. Porque o nosso patrão viu você entrando. Só sua postura. Caminha rápido, cabeça para cima e te contratou só por causa do seu jeito de andar. E ali foi o pontapé para o mundo, né? Porque a empresa é um gigante. Aí dessa empresa vocês foram fazer um trabalho? Não, aí da Olambra, a Olambra foi o sopro, né? Porque na Olambra depois entrei numas revendas de vender defensiva agrícola, e aí 2 empresas na Olambra eu prestava serviço para eles. Um era a Flortec, existe até hoje, e o Curso Tech de um holandês que veio para a Olambra, desenvolveu o nível tecnológico da Olambra e deu o primeiro, foi nos produtores locais, escolheu 16 encarregados ou gerente de produção e deu o primeiro curso. No segundo curso que ele deu, eu de aluno... Virou professor. Já virei professor e dei aula 10 anos lá. A minha área sempre foi nutrição e pragas e doenças em plantas. Tanto é que quando surgiu a oportunidade de eu ir embora para Angola, eu vivia maritalmente com a Cirlane. Falei, eu vou casar, porque vai que eu morro lá, pelo menos se eu conquistar qualquer coisa, minha mulher não fica aí olhando para o tempo. No dia do meu casamento, o pessoal da cooperativa da Olambra parou a música, pegou o microfone e falou, olha, e me deu um presente, um certificado de 10 anos de participação do desenvolvimento tecnológico da Olambra e tal. Foi uma coisa assim, uma surpresa muito agradável. Bacana. E aí, como é que aconteceu a Angola na sua vida? Angola veio uma angolana, porque assim, a Olambra, eu viajei uns 8 anos pelo Brasil, dando formação para agrônomos e para donas de casa, né? Que hoje os pequenos produtores, o homem já tem a renda dele no gado, ou isso, aquilo. Então a Olambra vendia muito esses cursos para que as senhoras, numa área pequena, começassem a produzir flores para complementar a renda do sítio. E eu... Entrar uma atividade paralela para elas. Paralela. Né? E também os agrônomos, principalmente a Emater. Nós juntávamos os agrônomos num lugar e dava... Porque essa área da agrifloricultura é um campo muito restrito. As pessoas pensam muito em milho, feijão, soja, isso, aquilo. E esse é um grande negócio. Então, nesses 8 anos, viajando pelo Brasil, e a Olambra também vende muito curso para o mundo todo na própria Olambra. E aí veio uma senhora de Angola, e no meio de 16 professores, um dá aula de clima, um de doença, nutrição, outro de financeira. E aí a mulher foi com a minha cara, convidou para ir, pagou uma consultoria em Angola. Cheguei nessa época, eu era produtor de maracujá em Jaguariúna e eu dava assistência agronômica. E aí eu falei, sabe de uma coisa? A mulher me convidou para ir prestar uma consultoria. Eu já estava formado, eu fiz administração de empresa com ênfase em marketing e comércio exterior. Eu falei, eu vou. Cheguei em Angola, o país tinha 40 anos que estava em guerra. Tinha acabado a guerra. Tinha 4 anos. E 40 anos para trás, guerra. Então, por exemplo, um botão de rosa, $10. Uma laranja, $1. Tudo extremamente caro. Então, voltei no Brasil, vendi as coisas que eu tinha, peguei a minha esposa e meu filho. As coisas já tinham melhorado alguma coisa financeiramente? Eu já estava numa outra... Assim, não estava lá essas coisas também, mas... Mas já tinha melhorado? Já tinha melhorado. Já tinha melhorado. E aí, nesse meio tempo, antes de você ir, você vinha aqui na região ainda ou ainda não tinha proximidade? Hernani, eu tomei um susto. Eu acho que diz que tem muita coisa na vida da gente que é síndrome do passado. Eu tenho um amigo que fala que a pessoa, quando é muito exagerado, diz que é síndrome da infância pobre. Porque se eu tiver que fazer um almoço aqui em casa para 20 pessoas, eu compro coisa para 40. Meus negócios, tudo tem que ser a mais. E às vezes eu acho que essa pegada que eu tenho de voltar para o Vale, eu fiquei uns 25 anos sem voltar aqui. Quando eu cheguei aqui, esse rio nosso que passa aqui embaixo, era um rio gigante. Quando eu cheguei aqui, o rio estava seco. Quando eu passei ali no seu Deli Figueiredo, que eu vi só o areial,
eu jamais imaginava que um rio poderia secar. Então, hoje, quando eu tenho essa neura de trabalhar especificamente com 2 produtos aqui no Jequitinhonha, plantas para recuperação de nascente e árvores para recuperar as matas ciliares, eu acho que é para do choque. Quando eu voltei aqui depois de 25 anos, que eu vi os rios aqui tudo seco. Uma coisa que nem passava na minha cabeça. Que pudesse acontecer, né? Nunca imaginava. Então, eu acho que aí é que foi deu agora, nesse momento. Acabei de comprar em Olambra agora 1 hectare e tal de estufas. Vou montar as estufas numa fazenda aqui que comprei recentemente em Almenara. E quero fazer um projeto aqui para mais de 1 milhão de muda de plantas. Certo. E aí você chegou na Angola com esses 40 anos pós-guerra, e como é que foi lá? Você prestou essa consultoria para o pessoal? Você viu que lá era um lugar bom de se investir, que dava para começar por lá, levou a família, você foi sozinho? Como é que foi essa ida? Olha, é assim... Até porque é um choque de realidade também, né? Você sair daqui, chegar num país pós-guerra, tudo um absurdo. Mas você sabe que nascer no Jequitinhonha, nós somos igual... eu não sei se todos aqui são do Jequitinhonha, mas quem nasce no Jequitinhonha é igual o jumento. Se pegar um aqui agora e soltar no fundo da Coreia do Norte, ele vai sobreviver. Porque esse jeito aqui do Vale do Jequitinhonha prepara os homens para qualquer lugar. Então eu fui para Angola, cheguei em Angola, aquilo tinha o país todo destruído de guerra, sem ponte, um prédio de 20 andar, em cada sacada tem um gerador, aquele barulhão danado, muito lixo, muito complicado, mas tudo valia dinheiro. Um PF, por exemplo, custa R$150. Tá, mas e esse dinheiro? Um país pós-guerra, um país quebrado, esse dinheiro todo vinha de onde? É sim, porque ali é 8 ou 80, né? Ou é miserável ou é milionário, mas os milionários... né? Ainda continuava, existiu. Está mudando, né? Mas o início, né, do país pós-guerra é uns que ficam muito rico e outros que ficam extremamente pobre. Então eu fui lá para prestar uma consultoria para alguém, aquilo foi uma tristeza, foi um fiasco, tipo essas promessas de quem sai para ir para a Espanha, chega lá, não tem nada daquilo que prometeu. Nós ficamos 8 meses sem salário, o carro que a gente tinha na fazenda tomou, minha mulher tinha que ir para a cidade fazer bolo para vender, porque a gente tinha um filho pequeno de 1 ano, o Lucas. Sim. E não tinha salário, prendeu o nosso passaporte, passamos apurado na África. Então isso aí vocês estavam prestando serviço nessa consultoria e começaram a passar por esses apertos? Saí daqui com uma proposta de $5.000 por mês de salário, mais participação numa produção de flores. Mas não foi nada daquilo, foi só conversa. Não aconteceu? Nada. E passamos mesmo... nós passamos uns 5 anos em Angola para tentar achar o caminho. Até que parei de fazer sociedade com as pessoas, entrei como investidor estrangeiro e quando comecei a andar com as minhas próprias pernas, sem sociedade com ninguém, a vida guinou. Então, tive também aí um sopro financeiro de 2 irmãos muito importantes na minha vida, que são os irmãos Macedo, né, dono da maior empresa do agro e do continente africano, né, a maior empresa de Angola. Então, os homens me conheceram em Angola. Aquilo foi um negócio de 2 mãos. Eu arrumei muito agrônomos e técnicos e puxei eles um bocado para o Brasil, para a nossa tecnologia. E eles, em contrapartida, na época, emprestou o papel para eu entrar como investidor estrangeiro e não depender de sociedade com ninguém. E considero que a Afroplanta vive e nasceu graças a esse empurrão desses senhores que viu também que eu era um cara honesto e sério, não estava para brincadeiras, porque eu fui para Angola com 3 coisas na mala: inteligência, honestidade e coragem de trabalhar. E esse tempero dessas 3 coisas, o resultado é esse. Tá aí.
A Afroplant hoje ela está com quantos... Como é que é a área? Eu lembro uma matéria que eu vi, né, falando sobre a empresa com uma quantidade bem expressiva, tanto de funcionário, de maquinário, de atendimento. Como é que está a sua estrutura lá hoje? A Afroplant é uma empresa que trabalha com duas vertentes. Paisagismo, nós chegamos em Angola também num país pós-guerra, é um país que precisa fazer tudo. Até o papel higiênico é importado. Então, nós chegamos lá, os primeiros 4 anos de um país, depois que acaba a guerra, as pessoas ainda têm medo de fazer investimento. Pode ser que a guerra volta de novo. Então, eu cheguei nessa época que a Angola estava colocando o nariz para fora e nossa empresa foi a aliança e os dedos. Porque as construtoras iam fazendo obras, estradas e prédios e praças e a gente vinha atrás fazendo os jardins, porque também já tinha a veia aqui da Holambra, né? Essa pegada daqui das plantas. E trabalhamos com fruticultura, porque Angola importava todas as frutas. Sim. Então começamos a transferir know-how, transferir tecnologia, transferir conhecimento. E aí... O know-how você já tinha. Mas comecei a transferir para os angolanos. Então, começamos a ensinar os nossos colaboradores a fazer as enxertias, e aí aquilo foi galopes. E aí multiplicando. A Afroplant é uma empresa hoje que produz mais de 2 milhões de plantas por ano, plantas enxertadas. E nós temos uma estrutura que produz palmas. Se você monta um restaurante aqui hoje e quer colocar árvore de sombra, nós já temos árvores em Big Bag que daqui 6 meses você pode parquear um carro embaixo que ela já tem sombra. E temos ali uma estrutura com mais de 100 mil plantas envasadas e palmeiras com 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros. Então criamos uma estrutura grande, apostamos a sério. Eu fui um estrangeiro em Angola, que o que eu ganhei em Angola eu reinvesti, minha empresa cresceu por isso, porque esses países as pessoas é tipo carrapato, vai muito para chupar. Sugar ali. Não. Já tem quase 20 anos que moro em Angola e vamos falar, em 15 anos ali foi só reinvestir. Mandei muito funcionário para o Brasil para fazer cursos, para melhorar o atendimento para os nossos clientes. Não é barato, mas se você, o maior e o melhor capital que você tem é o homem. Sim. Se você não investe na sua equipe, o exemplo que eu vejo aqui, pegando o gancho aqui, é o sindicato de Rubim, né, que hoje é uma referência de uma entidade que funciona bem, porque você puxa a sua equipe com você e uma empresa não é diferente, é igual. Então, esse sucesso todo também é porque nós puxamos as pessoas para cima. Cresce todo mundo junto. Cresce todo mundo junto. É o ganha-ganha. Exatamente. E aí, depois de um determinado período lá na Angola, você falou assim, acho que está na hora de voltar para casa, ou você não pensava em voltar para cá, que você já tinha os investimentos lá em São Paulo, né? De casa, de estrutura e tudo. Você já tinha o intuito de voltar para o Vale? Como é que era? Olha, não, é assim, um estrangeiro, pelo menos eu vou falar do meu caso, né? Todos os dias a gente pensa no Brasil, né? E é assim, o dinheiro é um negócio muito bom, mas a gente não pode ser escravo dele. Eu tenho 53 anos, tenho meu pai com 75 anos, minha mãe com 70, então eu quero regressar para aqui. Então, acabei de construir essa casa e meu ninho aqui, né? Então o objetivo é esse. E já criei e fiz essa casa já pensando em tudo. Amanhã, se o Sindicato Rural de Rubim, se a Emater, se a Prefeitura quiser vir dar uma formação, um treinamento aqui, nós estamos bem preparados para receber vocês. A estrutura está pronta, né? Pronta. É uma casa, mas também é um lugar para a gente poder ter um convívio. E eu quero voltar, eu tenho uma estrutura em São Paulo, lá em Holambra, em Arthur Nogueira, mas eu quero vir para Rubim, eu quero vir para cá. Então, já começamos aqui um projeto aqui de produção de mudas, é um pedacinho da Afroplant no Brasil. Não adianta eu chegar aqui um velhote com o bolso cheio de dinheiro e para fazer o quê? Então, eu quero chegar aqui ainda conseguindo montar num burro, não num burro bravo, conseguindo ainda montar num burro, com saúde, com tempo, e pescar com meus amigos da infância, e ir lá comer o pastel da praça, lá do Rubim da Maria, né? Da Maria. Aquele pastelzinho ali. Então, quero voltar ainda cheio de
de vida, energia boa e ajudar a contribuir aqui também, né? Bacana. Sobre essa parte das mudas que você tem lá na Afroplant hoje, você pensa também então em investir nessa parte de viveiros aqui na região, aqui em Minas, ou você pretende mudar o foco para cá? Olha, assim, eu tenho um número na minha cabeça. Eu tenho um projeto aqui para dentro de 5 anos no máximo. Tem 2 anos que eu comprei a Fazenda Alegria. E eu pretendo, no máximo em 5 anos, ter 2.000 matrizes. Eu quero chegar a 2.000 vacas Nelore aqui parindo bezerro de alta qualidade. Então, tenho feito grandes investimentos em touros PO, dos melhores criadores aqui do Baixo Jequitinhonha. Sobre as mudas, você pensa em fazer algum investimento, em dar prosseguimento na parte de viveiro, a parte de plantas aqui para a região? Em Minas ou na região? Pretende sim. Tanto é que a primeira coisa que eu fiz assim que comprei a fazenda aqui foi criar um viveiro para atender a fazenda. Porque assim que eu adquiri a fazenda, vi aquele programa das barraginhas no Espírito Santo, vi no Globo Rural lá em Angola, cheguei aqui e fiz uma réplica do programa deles. Então aqui construímos aqui umas 20 barragens e montei um viveiro para plantar nessas barraginhas. Então já está instalado e aí construí as barraginhas e aí vi na obrigação de construir os viveiros para eu não ter que trazer muda de fora. Produzir suas próprias mudas. Produzir nossas próprias mudas. Montei uma estrutura aqui na fazenda para produzir 100.000 árvores de imediato. Então, como a cabeça do... Eu vou falar da nossa família, né? Que nós podemos falar do nosso quintal. Então, arrumei uns camaradas aqui para sair catando semente de árvore, aí arriava os jegue, as buracas e ia catar a semente. Então... Nativo, né? Os mais velhos aqui acham que a gente tá... Esse homem veio para cá, mas ele voltou doido. Tá apanhando semente de pau aí, para que isso? E quando comecei a pagar a mão de obra, comprar coisa para fazer muda, mais uma vez, isso aí precisa internar esse homem lá em Barbacena, tá gastando dinheiro aqui com isso, para quê? Porque são desencontro de mentalidades e de ideias. E aí montamos o viveiro aí e tenho usado as mudas para a minha área. E também tem, junto com a Prefeitura de Rubim, apoiado quando precisa para algum programa, né, institucional. Lá, então, mas queremos fazer mais. Agora, acabei de comprar em Olambra 12.000 metros quadrados de estufas. 2.000 metros vai para Angola, mais 1 hectare vem para cá. Mas essa vou montar numa fazenda que comprei em Almenara. De Almenara para o Jacinto fica 6 quilômetros. Na beira do asfalto, 1 quilômetro de beira de Jequitinhonha. Então ali quero fazer um projeto a sério de mudas para recuperação de nascente e proteção e aumentar as matas ciliares na nossa região. Eu fiquei sabendo agora, há pouco tempo, naquela apresentação que teve aqui, que o governo de Minas Gerais quer que o dinheiro que gasta com aquisição de mudas que fica dentro do estado e de preferência dentro do município. Sim. Porque sei que essas mineradoras têm comprado mudas em Santa Catarina e chega aqui no Vale de Jequitinhonha e não tem adaptabilidade porque vem de uma realidade completamente diferente. De outra região, né? De outra região. Então a minha ideia é fazer essas mudas aqui e vender para as mineradoras, vender para os pequenos produtores e contar com o apoio da Emater, né, que é a maior voz do Brasil, a equipe de Emater, né, o pessoal que está no campo, extensionista, direto com o produtor. Então, as mudas que eu estou fazendo agora, eu vou fazer o primeiro dever de casa aqui, para aqui ser um projeto piloto para outros municípios, e não, vamos lá que dá certo. O exemplo foi as barraginhas, porque eu pegava água 4,5 km para mandar de um lado para outro. Hoje, vem gente de longe ver as barraginhas nossas que tem água. Que já tem surtido efeito. Tem água sobrando. Quando nós fizemos aquele projeto com aquela primeira barraginha ali embaixo, foi menos de uma semana já viu surtir efeito, né? Então a gente sabe que o negócio funciona, que dá certo.
E a gente tem que botar a mão na massa e começar a fazer, né? Começar a fazer. Parar de ficar olhando e começar a fazer. Exatamente. Bacana. Assim, o meu ex-patrão, um holandês, o Dick Schumacher, ele falava sempre uma coisa: se todos os dias, isso é uma frase que eu para minha vida. Se todos os dias você levantar e fazer a mesma coisa, sua vida não vai mudar nunca. Então você precisa fazer coisas diferentes. Por exemplo, olha, eu não tenho camarada que arranca minhas enxotas. Se eu estou aqui em casa sozinho, eu sou um cara forte, não estou doente. Eu todo dia vou levantar, vou arrancar 10 pés de enxota. Daqui 1 ano, você vai ver que na minha manga eu já não vou ter ela mais. Se a beira dos meus rios não tem uma árvore, ou se as minhas nascentes estão desprotegidas, eu vou lá fazer a cerca em volta dela. Se eu chupar uma manga, eu vou plantar o caroço dela e eu vou plantar essa manga. É aquilo que eu sempre falo. Eu saio para rodar aqui, hoje mesmo rodei aqui o pasto aqui com o Edelson, e não tem, na fazenda nossa, não tem uma fruta para você comer. Uma área aqui de 280 hectares, 270 hectares, poderia ter um pé de manga num lugar, poderia ter um pé de siriguela num outro lugar, poderia ter um cajueiro em outro lugar, uma goiabeira em outro lugar, para você e também para os passarinhos. Sim. Né? Ou Sim. seja, por exemplo, eu quando era criança, o que mais tinha aqui era esse passarinho sofreu. Parece que está em extinção. Porque também você não vê um pé de mamão, você não vê uma amora, o coitadinho vai comer aonde? Vai migrando, né? Se ele não vai achando, ele vai migrando. Então, nesse programa que nós vamos montar em Almenara, na Fazenda Talismã, o projeto é vender muda, necessariamente não é para você comercializar, mas para você plantar nas encostas da fazenda, plantar no seu pomar, para você e também para melhorar a fauna e a flora, né? E flora. Bacana. E agora você está entrando, já tem um tempo já que você começou a fazer investimento na pecuária de corte. Fala pra gente um pouquinho desse projeto aí, que eu tenho visto, eu tenho acompanhado que você tem sido bastante participativo, tem feito aquisição de produto da prateleira de cima, dos pecuaristas da nossa região, da turma boa que nós temos aí. Fala um pouquinho para nós como é que tem sido, como é que começou, qual que é o seu projeto para a pecuária. Olha, é assim, como tudo na vida, né? Eu comprei essa fazenda há 2 anos atrás, agora dia 4 de agosto faz 2 anos, e fiotão de tudo, sem conhecer nada, saí comprando aqui. Quem estava vendendo um gato, um cabrito, saí comprando tudo. Cheguei a ter aqui, acho que 350 ou 400 animais. Estava igual o Madre Teresa de Calcutá. Onde é que tinha uma pessoa? E no pico da crise. Então chegou eu aqui, todo empolgado, e aí uma pessoa estava vendendo uma vaca com um peito, eu ia lá e pá, comprava. Estava vendendo um boi desse tamanho, já tinha 3 anos, eu pá, comprava. Depois um dia, coloquei 100 animais no curral para vender, aí o comprador, esse eu não quero porque é preto, esse eu não quero porque é pintado, aquilo eu não quero porque é amarelo. Quando eu vi aquilo, eu falei, acho que eu estou andando no caminho, estou andando na contramão. Juntei esses animais, ele de 100 escolheu 26. Falei, alguma coisa que não está correndo bem. Vendi de mamana caducano e recomecei, mas aí entrei no time dos atacantes. Aí comecei a comprar fêmeas dos melhores criadores da região. Hoje a minha fazenda está uma multinacional. Então aqui eu brinco. Isso aqui, hoje fui rodar o gado. Aqui, não sei se pode falar ou não, mas vou fazer uma merchandise para eles aqui. Pode fazer o marketing. Depois eles podem até pagar um rodízio para mim lá em Almenara. Aqui, olha, Dulce Ribeiro, Dr. Clóvis, Samir, Odilonzinho, João Bolinha, Dr. Joaquim Vilaronga. Então, assim, fui buscando dos criadores de Cal Botelho, de Cabeceira, o seu Aurício Barreto. E aí comecei a comprar material bom, fêmeas boas, reprodutores top de linha. Fiz um investimento na alta com sêmen e todo o aparato para inseminação. E participei de um leilão aí há uns 3 meses atrás e realmente fiquei orgulhoso dos produtos que a gente está colocando no mercado. Ou seja, já não passamos vergonha perto desses grandes atacantes aqui. Estamos ali
na sombra e no rastro deles. Então, o projeto quero ver se em menos de 5 anos eu chego aí a umas 2.000 matrizes. Inclusive, ontem fui em Almenara ver uma outra fazenda para comprar. Então, quero estruturar bem e voltar para cá e viver minha vida aqui igual um passarinho, sabe? Viver aqui tranquilo e na paz. Esse é o melhor lugar do mundo. Esse é o melhor lugar do mundo. Assim, já andei mais de 20 países, mas quanto mais eu ando, mais eu vejo que o município de Rubim é o melhor lugar que tem. Não tem Dubai, não tem a França, não tem Miami, o melhor lugar é aqui. Isso é uma coisa inquestionável, né? Cada um puxa a sardinha pro seu lado, cada um de nós que conhece a sua localidade, conhece seu povo, reencontra os amigos de infância. O que a gente quer mesmo é ficar em casa e em volta do povo da gente, né? Esse trabalho que você está fazendo com essa turma, com essa assessoria dessa turma toda que você citou aí dos neloristas, já que você pretende entrar na pecuária de gado de corte, né? Trabalhar com Nelore aí, você está muito bem servido com esse pessoal que você tem trabalhado. Todos esses que você citou aí são pessoas que vêm investindo em genética e você melhora quando você consegue melhorar o seu plantel. Então, como você citou, compra uma vaca boa, compra um touro bom, então o risco do fruto ser bom é muito grande, né? Se porventura não der lá o esperado, é um animal ou outro, que às vezes foge um pouco da genética ali. Mas o trabalho é esse mesmo, né? E outra coisa que eu estou observando aqui, nesses 2 anos aqui na Fazenda Alegria, é da gente influenciar os outros criadores a melhorar pelo lado bom. Por exemplo, meu pai. Quando eu comprei esses touros aí, meu pai, mas você tá doido, moço? O jeito do povo daqui da roça falar, né? Você tá doido, moço? Pra que pagar um dinheiro pra que um trem desse, moço? Só que, quando eu vendo um bezerro a 3.000 e ele vendo dele a 2.600, ele já começa a fazer conta. No penúltimo leilão que teve mesmo, comprei um touro do seu Aurício Barreto para colocar no gado dele. Nesse momento ele já tá vendendo tudo amarelo, pardo, pintado. Já está acabando tudo, porque ele está vendo que o comprador chega e não põe defeito. Então, influenciar de forma positiva. De forma positiva, entendeu? O mercado, cada dia que passa, a gente tem visto, principalmente o mercado da China, cada dia que passa eles estão mais exigentes, eles estão querendo uma carne de melhor qualidade. Essa carne de melhor qualidade, ela vem de um animal mais novo. E para você ter um animal mais novo, chegando em ponto de abate, ele tem que ter muita genética. Então, se você não começa a trabalhar a genética para você ter a precocidade, você não vai conseguir se você não melhorar de um todo, né? Exatamente. E aí é a hora que a pessoa tem o boi de boiada no meio das vacas, que dá um bezerro comum, né, um bezerro de qualidade mais baixa, que demora para ganhar peso, exatamente, que quando chega para vender para fora, que o comprador chega para selecionar, fala, esse eu não quero, esse aqui eu não quero. E aí, quando consegue vender esse aí, é um preço muito mais abaixo. Exatamente. Quando você vai fazer conta, a conta não fecha. Exatamente. Você comprar o produto de qualidade inferior. Então, eu penso muito dessa forma. Vai trabalhar, seja lá com o que for. Faça com maestria, vai trabalhar com qualidade, com produto superior, que a hora que você abre a boca para vender, você tem dinheiro na mão fácil. Assim, você só precisa pensar da porteira para dentro. Da porteira para fora, o produto anda sozinho, entendeu? Então, é um trabalho que a gente vê que só tem a ganhar, né? Quando você faz essa seleção de gado, trabalhando com essa quantidade boa de neloristas que nós temos na região, os produtores de touro PO, a gente vê que não tem erro. E planos para voltar, já tem mais ou menos aí? Olha, como a vida é o início, o meio e depois ela vai, né, ficando mais tranquilo e mais sossegado, o meu projeto é, no máximo, em 3 anos, eu regressar para o Brasil e inverter. Hoje eu vivo na África, vivo em Angola e venho de férias para o Brasil. A minha meta, eu tenho um filho com 12 anos, eu tenho 3 filhos, né, aqui. Então já tem um que está fazendo veterinária nos Estados Unidos, na Flórida, o Lucas. Eu tenho o Thales com 12 anos, daqui 2 anos eu já vou mandar para os Estados Unidos também. E aí vai ficar só eu, a Cirlane e a Valentina, que tem 6 anos. Então, nesse momento, nós queremos regressar para cá, para o Vale do Jequitinhonha, que
deve ser Almenara por causa da escola bilíngue, essas coisas. E nós já estamos bem afinados para voltar. E aí eu vou ficar 4 meses aqui, 1 mês em Angola, nessa fase que eu também não posso desmamar da África, porque a vaquinha de leite nossa, sim, tá lá. É a Afroplanta. Tem então sido lá. Ela que suporta e aguenta tudo isso. Então não posso. Nós temos uma estrutura lá pesada, né? Então uma empresa com entre fixos e entre efetivos e prestador de serviço e chega quase 500 pessoas. Então nós temos uma responsabilidade social muito grande. Então a gente é proibido até de ficar doente, porque chega dia 30, é muita boca para você comer. No Brasil fala que atrás de uma pessoa tem 3. Em Angola, atrás de uma pessoa tem de 10 a 15, se não for 20. Então você imagina quantas mil pessoas que dessas mãos é preciso sair o papel, o ganha-pão. Então a gente fala, eu estou indo amanhã, é mentira, não consegue. Eu também não vou desmamar de Angola, né? Afinal, é um país que nós devemos todos os favores do mundo, que recebeu a gente de braços abertos, acreditou em nosso projeto. E a Afroplanta é uma empresa que faz trabalho com muita maestria em Angola, é uma empresa bem vista, é uma empresa parceira do governo angolano, parceiro da natureza, é uma empresa amiga. Então aquilo é uma estrela que precisa continuar brilhando. De todo esse bate-papo nosso, eu vi que, apesar de toda a dificuldade que você passou, a educação sempre esteve muito presente na sua vida, né? De todo esse tempo que você teve lá fora, você estava estudando. Sim. Então foi para Colatina, depois São João del Rei, depois em Confidentes, Bambuí e Espírito Santo do Pinhal, que foi aonde eu fiz a universidade. A importância do estudo, do conhecimento, né, de estar se atualizando e não simplesmente deixar para lá. Durante todo esse tempo que você estava estudando também, em paralelo você estava trabalhando, né, que você precisava se manter, claro, que era você e o mundo. Exatamente. Né? Então eu percebi que o estudo, de um modo geral, a profissionalização sempre andou junto com você, né? Você que foi filho de educadora, sua mãe foi professora aqui na região. Então, independente de condição financeira, a educação sempre teve com você, né? Sim. O estudo, a cultura. Olha, há uns 3 anos atrás, acho que há 2 anos atrás, a educação, a cadeira da educação do município de Rubim, o lançamento do ano letivo fez aí uma homenagem para mim aqui em Rubim, como um aluno ilustre, assim eles escreveram, que passou por aquela instituição lá no Valmir Almeida Costa. E depois organizou um almoço lá com todos os estudantes da Valmir Almeida Costa e colocou eu para falar para os alunos. E assim, o conselho que a gente sempre dá, né? Eu sou filho dessa terra, nasci aqui, que as pessoas, indiferente da sua posição social, da profundidade do seu bolso, você não pode baixar a cabeça e desanimar. Agora, querer imaginar que tudo vai cair do céu é mentira. Ou seja, você precisa arregaçar as mangas, cair para dentro, trabalhar, poupar, ter juízo, e o limite é o céu. Porque você, igual eu estou vendo na minha frente que esses jovens, durante a juventude suas, ficar preocupado com a hora do relógio, esse é o maior erro que o ser humano comete durante a vida dele. Então, assim, para você conquistar suas coisas, você precisa trabalhar e trabalhar com força. Não é achar que trabalhou 4 horas ou 8 horas já está tudo resolvido. Isso é mentira. Então, isso aí muitas das vezes você não consegue nem pagar as contas, né? Não. Trabalhando só as 8 horas por dia. Nem consegue pagar as contas. Ou seja, o limite... Pessoa que vive pendurada no relógio já é o primeiro sintoma do fracasso. Ou seja, o relógio nosso é o sol, não é o relógio do braço. E assim, a gente agradecer a Deus, né? Porque olhamos para trás também e veja quantas maravilhas aconteceu na nossa vida, mas a gente também regaçou as mangas e trabalhamos até hoje, né? Estamos aqui, mas a cabeça está... Você acredita em Deus, então? Nossa Senhora,
Uma pessoa, tudo na vida do homem, se você não coloca Deus, aliás, são assim, se você não coloca Deus e a sua família na sua frente, na sua vida, você não vai a lugar nenhum. Ou seja, um homem, primeiro Deus e depois a sua família. Você tem que zelar por esse patrimônio, que é o maior bem que você tem, é a família. E no seu caso em especial, se você que lidou a vida toda, principalmente com planta, você vê Deus o tempo todo ali, né? Isso é uma coisa cabulosa, viu? Mexer com planta eu falo, tudo que eu conquistei na minha vida vieram das plantas. Então a planta é que me deu, tudo que nós temos foram as plantas que proporcionou. Então ali você está vendo Deus a todo minuto, no semeio, quando você enxerta, que vê arrebentar um brotinho, quando você vê uma planta desse tamanho já dando fruto, uma coisa demorava 5, 6 anos, com 1 ano ela já está com frutas ali na cabeça, então é Deus. Sobre sucessão familiar, você falou que seu filho está fazendo veterinária, os meninos gostam, seus filhos gostam da área, gostam do ramo de atividade que você trabalha hoje, que você está envolvido. Como é que você enxerga o futuro deles com relação à propriedade rural, com relação à Afroplant? Olha, eu tenho investido no meu filho mais velho, Lucas, ele está com 20 anos, está fazendo agronomia veterinária na Flórida. Aquilo tem arrancado da boca dos meus meninos para sustentar ele nos Estados Unidos, que não é fácil. Aquilo é tudo particular. E a ideia é assim, eu também não... tudo que o pai sonha é que os filhos pegam o nosso burro e continuam com ele para frente. Mas a gente também não pode, com essa juventude de hoje, a gente não pode contar muito com eles. Nem sonhar o sonho deles, né? Nem sonhar o sonho deles. Eu trabalho, hoje mesmo peguei meus filhos, já andei nas fazendas com eles, andei com eles. E falando por hoje eu gostaria muito que meu filho tocasse o nosso negócio. Porque se for trabalhar de empregado para alguém, nem daqui 200 anos ele consegue conquistar o que o pai já conquistou. Então aqui já está uma Ferrari, só dar a partida e andar para frente. A ideia minha é ele vir para cá, ele tocar nossos negócios. Agora, por aquilo que eu fui visitar nos Estados Unidos agora há 90 dias atrás, eu já tenho um pressentimento também que eu perdi meu filho para os Estados Unidos. Porque, olha, eu tenho minhas dúvidas se regressa, porque aquilo é um mundo à parte, né? A pessoa se forma já, um advogado lá forma hoje, amanhã ganha R$1.200.000 por ano. Ou seja, com todas as mordomias dos Estados Unidos. Então, não sei, o meu projeto é que meus filhos viessem e abraçassem esse conjunto. A África, de futuro, eu tenho projeto de acabar mesmo, vender, porque não quero ficar atravessando o Atlântico, pegando esse avião aqui, 8 horas andando em cima desse mar, daqui para Angola, não tem solo, é só água. E não que eu tenha fobia de avião, mas um voo para Angola, quando você voa daqui para os Estados Unidos, você vai aqui por terra, Amazônia, Venezuela, Cuba, não sei o que e tal. Aqui para Angola é 8 horas só em cima da água. Eu quero, no máximo, 5 anos, fim, foi bom enquanto durou. Pronto. Alguém continua brilhando aquela estrela e vamos agora brincar de trabalhar aqui no Vale de Jequitinhonha. Brincar de forma profissional, né? Vamos brincar de trabalhar aqui. Ô Clemes, e você desde quando você chegou, você procurou, chegou assim, fez a aquisição de suas propriedades aqui, você é associado conosco ao sindicato, é um sócio participativo, temos um grupo de WhatsApp que vocês participam, conversam, postam, trocam ideias ali, que eu acho que é muito bacana esse network da turma, esse bate-papo, sempre um está contribuindo com o outro. O sindicato, como que ele tem contribuído com a sua atividade, sua propriedade, funcionários, alguma coisa assim, cursos, como é que tem sido o sindicato para você? Olha, o sindicato para mim, há pouco tempo eu brinquei com você, né? O sindicato, para nós aqui, os agricultores, parece que é a extensão da cozinha da nossa casa. Por exemplo, se a gente vai em Rubim, sai da fazenda, vai lá na cidade,
é quase que impossível você não dar uma entradinha no sindicato. Nem que seja para dar bom dia para as meninas, tomar um cafezinho e voltar para a fazenda de novo. Ou seja, ali é um lugar que a gente sentimos bem, sentimos em casa. O sindicato para nós é muito importante porque, né, trata dos nossos documentos, preocupa, informa a gente com antecedência de todos os acontecimentos que não pode falhar, desde datas de vacinação, do pagamento de fundo de garantia, dos emolumentos dos nossos funcionários, convidar para os eventos que tem no município, desde curso para cortar de motosserra. Então, assim, é uma grande parceria. O sindicato é muito presente na vida nossa e nós sentimos muito bem de estar do lado do Sindicato Rural de Rubim e sentimos bem representado também por vocês. Que bom. Sinal que nós estamos conseguindo fazer o papel principal, que é representar o produtor e fazer do sindicato exatamente isso. As compras coletivas, uma coisa assim, espetacular. Hoje mesmo o Edelso falou, o vaqueiro nosso, Clemes, o sindicato avisou que vai ter uma compra coletiva e quando você compara, você vê que realmente é uma coisa com muito benefício, com muito ganho. Isso é muito importante. Sim. Tem umas compras coletivas, tem também o atendimento veterinário que você também utiliza, né, com seleção do rebanho de um modo geral, tem uma série de serviços. E eu quero também, Hernani, aproveitar aqui o microfone aqui e deixar as portas da Fazenda Alegria, indiferente se eu estou na África, mas se vocês quiserem fazer qualquer atividade, qualquer evento aqui, nós temos aqui todo o apoio, todo o suporte aqui para apoiar vocês, desde o que for preciso aqui. Ficamos muito agradecidos. Às vezes nossos cursos ficam meio limitados, às vezes no entorno de Rubim, às vezes por questão de estrutura. Né? Como já aconteceu de nós procurarmos uma determinada propriedade para realizar um curso e às vezes não poder, por às vezes mexer no dia a dia da propriedade. Então às vezes tem uma certa dificuldade com localização por causa disso, mas ficamos agradecidos por vocês abrir as portas da Fazenda Alegria para nos receber. E o papel do sindicato é isso mesmo, é ser uma extensão, né, da porteira para dentro, o produtor cuida, da porteira para fora, o que couber ao sindicato, os serviços burocráticos, deixa com a gente que nós resolvemos. Obrigado. Então, gostaria de lhe agradecer profundamente por nos receber. Né, há um tempo atrás tentamos gravar na última vez que você veio, mas a agenda corrida não conseguimos. Exatamente. E ficamos imensamente agradecidos por estar participando conosco aqui e tenho a certeza que tendo você conosco no nosso sindicato é um ganho muito grande para todos nós. Obrigado. Tanto no sindicato quanto na nossa cidade, né, como um produtor novo que está gerando emprego, gerando renda, que participa, trazendo tanto conhecimento quanto gerando mesmo, né, renda e riqueza para o nosso município. Em nome dos nossos diretores, em nome do sindicato, dos nossos produtores da região, agradecemos muito o trabalho que você tem feito, a aposta e o investimento que você tem feito na nossa região, que como você falou, você podia estar fazendo investimento em outros lugares e você escolheu aqui para apostar suas cartas. Exatamente. Eu que agradeço, meu amigo. Em nome do sindicato, ficamos imensamente agradecidos por você estar conosco. Obrigado. Então é isso. Obrigado. Até a próxima.